Fala, fiel, beleza? Isso aí, rapaziada, mais uma vitória do Coringão, hein? Final de semana maravilhoso pra torcida do Corinthians. Que espetáculo esse sábado, esse domingo, hein? Vou falar pra vocês, galera, começando por sabadão aí, Coringão foi pro jogo já sabendo que o Botafogo tinha sido campeão da Libertadores, coisa que era maravilhosa pro Corinthians, abriu a oitava vaga no Campeonato Brasileiro para ir pra Libertadores. Então o Corinthians já entrou sabendo que agora, em vez de G7, era G8. G8, rapaziada. Então o Coringão já entrou, cara, foco na vitória. Teve ali o 2-0, né? O Corinthians conseguiu virar de maneira espetacular. Que segundo tempo do Corinthians. Conseguimos virar, somamos 3 pontos. E aí, para completar, no domingo, o Cruzeiro não venceu o Bragantino. O Corinthians ultrapassou o Cruzeiro. Agora tá na 8ª posição. Pega o Bahia em casa na próxima rodada. E, cara, tudo se encaminhando da melhor maneira possível pro Corinthians conquistar a vaga na Libertadores e conquistar a vaga para a Copa do Brasil, consequentemente, porque o Corinthians ainda não está classificado para a Copa do Brasil. É isso aí, rapaziada, o Coringão arrebentando. Vamos ver aí o que a galera da ESPN Futebol 360 estão falando sobre o Corinthians no dia de hoje. Vamos ao Parque São Jorge. Hoje tem votação do Conselho Deliberativo do Corinthians sobre o impeachment do presidente Augusto Melo. O Antônio Chamorro, nosso querido Tonhão, vai nos explicar melhor, porque ele está lá no Parque São Jorge. Bom dia, Tonhão. Bom dia, Abel. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o F360. Chegamos aqui de manhã porque o dia aqui no Parque São Jorge promete ser muito longo. Então vamos lá. Hoje, um dos processos de impeachment que foram abertos contra o presidente Augusto Melo será votado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. A primeira chamada que vai acontecer aqui no mini ginásio do Parque São Jorge será às 18 horas, a segunda chamada às 19. 301 conselheiros têm direito ao voto e aí é aquela questão de maioria simples. Então, se 151 aprovarem, então o Augusto Melo será afastado imediatamente até que uma Assembleia Geral seja convocada pelo primeiro vice-presidente, que no caso é o Osmar Stabile. Ele tem 5 dias para convocar essa Assembleia Geral, que não deve acontecer nesse ano, porque a gente já está em dezembro, ele precisaria reunir todos os sócios, então isso daí deveria acontecer só em 2025, mas até lá o Augusto Melo ele ficaria afastado. O Augusto Melo ele passa por um processo de impeachment, esse primeiro, tudo por causa ainda da investigação envolvendo a Vaidbet, que era a antiga patrocinadora do Corinthians. O caso está ainda na Polícia Civil e essa é uma das defesas, né? Não só do Augusto Melo, como de muitos conselheiros que não gostariam de que o processo de impeachment acontecesse agora, porque a investigação da Polícia Civil completou 6 meses na semana passada e ainda não teve conclusão. Então eles ainda esperavam que depois dessa conclusão, caso houvesse alguma culpabilidade por parte do Augusto Melo ou de seus diretores, aí sim o processo poderia seguir adiante. Mas por enquanto o Augusto Melo tem um apoio, especialmente até das torcidas organizadas que convocaram aqui para as 3 da tarde uma manifestação em apoio ao presidente. Até aqui ao meu lado direito, né, dá para ver que tem uma faixa escrito "Não haverá golpe", em apoio ao presidente. E aqui é só um dos lugares, aqui é na entrada do Parque São Jorge. Lá dentro também tem algumas dessas faixas, aqui no entorno do Parque São Jorge também tem. Então é um dia que vai ser tenso a partir das 3 da tarde, os conselheiros vão chegar. Tem um segundo processo de impeachment que deu encaminhamento, né, ao presidente do Conselho, que é o Romeu Tuma Júnior. Esse é por causa do CORE, né, do Conselho de Orientação do Corinthians, que tem ex-presidentes que são da oposição ao Augusto Melo. Esse daí ainda não foi ainda julgado, ainda está esperando para que até esse primeiro ainda, né, que vai ser votado hoje. Se ele for votado hoje e não passar, ele vai ser arquivado, mas ainda tem esse segundo processo, e aí vai ter todo esse trâmite de novo, mas só em 2025 aconteceria essa votação por parte do Conselho. Mas é isso, a partir das 3 da tarde, então, a movimentação deve ser muito intensa aqui no Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo está seguindo uma rotina normal, daqui a pouco ele chega aqui para o seu escritório aqui no Parque São Jorge para trabalhar. Alguns diretores já chegaram, mas é isso, vamos ficar aqui ao longo do dia acompanhando tudo o que vai acontecer nesse dia importante, no primeiro processo de impeachment contra um presidente do Corinthians desde 2017, Abel. Tonhão. Então é isso, né?
Vocês viram aí que o processo de impeachment vai rolar mesmo. Vai rolar a votação aí para ver se conseguem tirar o Augusto Melo do poder. Como eu já disse em outros vídeos aqui, se quiser você pode voltar outros vídeos para saber um pouco mais da minha opinião, mas eu não sou de acordo com isso. Eu não sou defensor do Augusto Melo, eu tenho críticas ferrenhas ao trabalho do Augusto Melo, mas não é o momento, né? O melhor momento do clube no ano, e a galera querendo passar uma votação de impeachment, cara, é complicado. Parece que o Conselho tá jogando contra o Corinthians, né? Por mais que o Augusto Melo esteja fazendo uma gestão bem passível de críticas. Mas é isso, vamos ver. Caso ele seja afastado, quem assume é o Stabile, é isso? Primeiro vice-presidente? Quem passa a comandar o clube? Isso. Ele comanda o clube temporariamente até ele ser obrigado, ele precisa convocar a Assembleia Geral dos Sócios. Só que ele tem 5 dias para fazer isso, mas só deve acontecer essa votação da Assembleia Geral só no ano que vem. Mas é isso, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente. Se ele não puder, seria o segundo vice-presidente, que é o Armando Mendonça. E caso não seja, aí é o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Perfeito. Obrigado, então, Antônio Chamorro, o Tonhão, ao vivo lá do Parque São Jorge, trazendo essas informações importantes. É um dia aí decisivo, importante para o Corinthians, para o Augusto Melo, principalmente, presidente do Timão, que falou recentemente numa exclusiva para a gente, dos canais ESPN, falou exatamente sobre essa possibilidade. Vamos acompanhar o que ele disse. Tem um governo paralelo que quer me tirar daqui. Tem um governo paralelo que quer ditar a regra. Se eu estou aqui agora dando entrevista para você, daqui a pouco reclamam. Por que ele não estava aqui também dando entrevista? Por que isso? Eu quero entender por que isso. Se tivesse alguma coisa errada, eu seria o primeiro a falar, estou aqui meu cargo. Porque eu sou o único presidente que, quando acabar meu mandato, eu vou frequentar o clube, vou continuar jogando meu futebol que eu gosto, a minha bote é que eu participo todo, o meu tênis, enfim, eu participo no clube. Quem me colocou aqui foi Deus. Quem vai me tirar aqui foi Deus. Quem me colocou aqui foi os sócios. Um voto democrático, com uma votação muito expressiva que ninguém esperava. E eu estou muito tranquilo quanto a isso. Augusto, não foi Deus não envolve Deus nisso aí não, porque você não é nenhum enviado do Senhor Jesus Cristo, né? Então calma lá, né? Calma lá, Augusto Melo, você foi colocado aí pela incompetência da Renovação e Transparência, e o torcedor corintiano, o sócio corintiano já estava de saco cheio, né? A gestão do Duílio foi péssima, né? O sucessor do Duílio, então, era um cara pior ainda, mas as impressões que tinham de você, né? Dos dois candidatos, de você e do outro candidato lá da Renovação e Transparência, que me falta o nome aqui agora, eram péssimas, né? Colocaram você aí porque, na opinião da maioria, você era o menos pior. Você não é enviado de Deus, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô fazendo o melhor pro Corinthians. Se eu tiver que sair daqui, quem me tira é Deus, mas não vou sair daqui. A gente está driblando toda essa dificuldade, mantendo os salários em dia. Comemoramos sim, são 4 meses de salário antecipado. Há muitos anos aqui nos fazia. Eu peguei isso aqui com mais de 11 meses de direito de imagem atrasado, salários atrasados, bichos atrasados. Hoje está tudo em ordem, por isso que os jogadores estão felizes, por isso que a gente criou essa credibilidade para fora. Então não me preocupe com o impeachment, nós vamos passar disso. Existe um planejamento para 2025, no qual que também, se a gente hoje sair, esse planejamento vai ter problema, vamos entrar num colapso. Gravem bem isso. Se acontecer esse impeachment, nós vamos entrar num colapso jamais visto na história do futebol. Professor Celso Unzelt, você viu aí o presidente do Corinthians, só Deus me tira daqui, se me tirarem o Corinthians vai entrar num colapso, e etc, etc, etc. Professor, qual a sua visão, a sua análise de tudo isso? Todo processo de impeachment, Abel, seja do Corinthians ou do país, em qualquer lugar, tem 2 tipos de motivação. Primeiro, as irregularidades de quem está no poder e que levam você a cogitar o impeachment. E segundo, isso o Melo falou e ele tem razão, os interesses de quem está fora do poder e quer aproveitar a barca para retomar o poder. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de analisar essas coisas, porque pode parecer à primeira vista, tem que moralizar, mas esses não são os objetivos de quem está querendo o poder de volta, até porque quando estava lá, também dava as suas, entre aspas, pedaladas. Então, na hora do impeachment, interesses políticos colocam à frente coisas que nem sempre são
são passadas à frente quando não é interesse de se mexer nisso. É nisso que eu me pego. Então, no caso da Vaidbet, por exemplo, eu acho que primeiro tinha que passar pela justiça. Não teria que antecipar. Esse é um caso específico. Como falou, Chamorro tem vários pedidos de impeachment. E, na verdade, todo mundo que está no poder e que até não cai, passa por pedidos de impeachment. Pedidos de impeachment aparecem toda hora, em todo lugar, inclusive no âmbito federal. Não é o momento mais adequado. É um momento em que o futebol anda bem, em que finalmente essa administração estava mostrando a que veio, e de repente essas coisas são trazidas à tona a título de moralização, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Como o Melo falou, ele foi legitimamente eleito. Ele tem um mandato a ser respeitado. Então, se for para ser impeachado, que seja com algo concreto, por falhas que ele tenha cometido, não por um golpe, por uma tentativa de golpe. Eugênio Leão. É tão complicado isso, né, que aconteça nesse momento. Curioso, né? Porque quando o time cresce, quando o time engrena, são 6 vitórias consecutivas, né? Nesse recorte aí, o Corinthians é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Nesse recorte, agora 7. Nessa reta final. Agora 7, né? A vitória engano, em Criciúma é a 7ª. É a 7ª? É. Mas tá contando o jogo com o Racing? Não, não, o Racing interrompe toda a sequência. Se não me engano, são 7 no Brasileiro, né? Eu acho que são 7 Uma no Brasileiro. sequência impressionante do Corinthians. A hora que o time vai bem, o time cresce e aí vem isso. Mas é claro que é preciso entender, Abel, essa é uma medida simplesmente política ou a base existe para justificar a saída do Augusto? O Corinthians tem uma coisa ainda que continua mal explicada, jogada no ar, que é aquela situação da Vaidbet. Tá? Acho que, assim, uma investigação que não foi adiante, né? Porque não me parecia algo assim tão difícil de você identificar o caminho daquele dinheiro. Ele foi identificado até uma parte, depois parou. Né? Não, ok, saiu aqui da conta tal, foi para a conta X de uma mulher que tinha... Clonaram lá os dados dela e tal. Tudo bem. Uma laranja, sem querer, sem saber que era laranja, né? Mas e aí, quem pegou esse dinheiro? A polícia não teve como rastrear para que conta foi? Quem foi que abriu a tal conta? Alguém ficou com o dinheiro. Isso está muito mal explicado até agora, e foi dentro da administração do Augusto. Existem dados concretos sobre isso para chegar ao ponto de incriminar o Augusto? Se não existirem, para mim parece uma coisa mais política mesmo. Mais uma tendência de grupos internos, porque ele foi eleito com uma base e rompeu com essa base ao longo da gestão, desse primeiro ano de gestão, e talvez isso politicamente o tenha enfraquecido. Esperar para ver qual vai ser. Eu acho que não vai passar, tá, Abel? Eu acho que ele não será empichado. Por quê? Pelo que eu tenho ouvido de pessoas que vivem o dia a dia do clube, que acompanham, parece que ele hoje tem uma base, até pelos resultados, até pelo que o Corinthians cresceu nessa reta final de ano. Há muita gente o apoiando. Você viu faixa aí de torcida, né? Não vai ter golpe e tal. E o que a gente ouve de pessoas... Aliás, sábado... A situação do time é óbvio que ela pode ter uma influência, né? A melhora do time, as boas contratações. Assim como se tivesse caído, ele estava lascado. Mas não deveria. Eu acho não que deveria. Não, estou dizendo assim, mas eu influencia. concordo. Não que seja a causa, mas... Não deveria. Mas, cara, influencia. Influencia completamente. O time começou a ganhar, obviamente que ele vai ter maior apoio. Né? Eu falo por mim mesmo. Sem querer ser hipócrita nem nada, mas hoje eu defendo a permanência dele. Por quê? Porque não é o momento. O clube o time dentro de campo tá respondendo, que é o mais importante. Né? O que traz dinheiro. A galera tem que parar de achar que, igual o Marcelo Marques, né, o presidente do Core do Corinthians, falou que o clube não é do torcedor. Como assim? Né? Quem paga as contas é o torcedor, pô. Entendeu? Então, se o time dentro de campo tem que estar rodando, tá ligado? As outras coisas você resolve depois. Mas dentro de campo tem que estar organizado, porque é dentro de campo que o clube se mantém, pô. É o campo que traz todo o recurso pro clube, é o que acontece dentro de campo. É torcida comprando, é torcida indo, né? É direito de imagem de jogo, né? Então tudo a partir do campo, não é o contrário, não é o inverso. Então, se o campo tá bem,
Isso dá força pro Augusto Melo se manter no cargo, sim. Influencia, não influencia? Com certeza, apesar de ser totalmente equivocado, porque um processo de impeachment deveria ser basicamente por algo concreto. nocivo, exato, que é a questão da investigação da Vaidbet. E eu estou muito com o professor, acho que tem que esperar essa investigação no nível da justiça para saber o quanto que isso influencia. E, sinceramente, ele não pode ser impeachmentado ou deixar de ser, porque se o time está bem ou não, e embora influencie. Você não acha que né? alguns conselheiros chegam ali na hora, por exemplo, o time tá para cair, o cara tá pé da vida, vou votar contra esse cara mesmo. Olha o que ele fez no time. O cara às vezes nem analisa o motivo real. Porque no final das contas, né, essa é uma decisão política. Exato. Não é uma decisão judicial, não está baseada em dados, em provas. É uma decisão do sim. As pessoas que compõem ali o corpo da Assembleia que vai votar, elas vão pela sensibilidade delas, pelo que elas acham, pelo que elas sentem naquele momento. E o momento é positivo para ele. Eu tive no sábado lá na Fábrica do Samba, né, no desfile, lançamento dos sambas do Carnaval de São Paulo, e lá estive com muitos corintianos, e nenhum deles, nesse momento, é contra a permanência do Augusto Melo. Então, assim, o que a gente sente no termômetro ali das pessoas, porque eu fui para ver samba, mas o pessoal gosta de falar de futebol, né, não tem jeito. E eles, assim, eles acham que não existe, nesse momento, base para tirar o Augusto. Então, eu gostaria muito que aquela investigação tivesse caminhado para a gente saber se de fato existe essa base. Mas agora, não havendo prova, eu acho difícil. E o Augusto, apesar dele ter falado que só Deus o tira de lá, na verdade, quem o tira de lá é quem o colocou, que são os sócios. Porque são 3 etapas. Então, na primeira etapa, o Corê é só você ver os nomes, é público, você vê os nomes de quem compõe o Conselho de Orientação, são os ex-presidentes que são oposição a ele. Andrés, Duílio, tá todo mundo lá. Então, essa é a primeira etapa. Aí o Cori... Roberto de Andrade. Aí o Cori orientou, como conselho de orientação que ele é, que fosse para o conselho. Então, agora está com o conselho, presidido pelo Tuba. Se o conselho também o conselho, na verdade, determina o afastamento. Ao final do afastamento, o afastamento definitivo, quem define são as pessoas que colocaram o Melo lá, que são os sócios. Então, aí sim, só nesse final desse processo... Esse afastamento temporário até que haja a votação dos sócios. Dos sócios. Que aí só seria no ano que vem, como chamou o Se os sócios votarem contra, ele volta. Se votarem a favor do afastamento, ele cai. E aí ele é afastado para sempre. E aí eu acho que é democrático, porque seriam as mesmas pessoas que o colocaram lá. Muito bem. Temos uma tela com o desempenho do Corinthians nesse segundo turno para a gente falar um pouco do time. Então, assim, rapaziada, é igual o professor falou. Se ele for impeachmentado também, aí eu falei, mas ele não pode colocar Deus no meio, né? Tá errado. Se ele for impeachmentado, é porque houve uma votação e acharam melhor afastar ele. Votação, sócios colocaram ele lá, os sócios tiraram. Né? A gente sabe que no conselho tem amarrações políticas, mas, cara, foi pros sócios, esquece, o cara foi eleito, o cara foi impeachmentado pelas mesmas pessoas e é isso. Né? Não adianta ficar fazendo discurso, né, emocional e tal, que não pega, cara, não vai pegar. E sim, ele está sendo salvo pelo momento do clube dentro de campo. Se tivesse mal como ficou aí 8 meses, ficou mal pra caramba, a chance dele cair ia ser bem maior. Como comentávamos aqui, obviamente pode influenciar aí na cabeça de alguns conselheiros que vão votar. O time melhorou, agora tem Memphis Depay, agora tem Hugo, o Hugo agora é nosso goleiro. Timão foi lá e pagou. Aí e o Yuri, fazendo gol um atrás do outro? Mas o Yuri já estava. Sim, mas cresceu, mas cresceu, a fase é boa. O Corinthians em 17 jogos no retorno, né? Só faltam 2. Conquistou 31 pontos. No retorno é o 5º colocado. 9 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 60,8% de aproveitamento. É um aproveitamento de quem está lá no G4, G5, no campeonato inteiro, mais de 60%. No recorte dos últimos 6 jogos, o Corinthians é líder do campeonato, 18 pontos, 100% de aproveitamento. Em 17 jogos fez 31 gols e sofreu 20. Ainda continua sofrendo muito gol, né? Se você for fazer se a gente fizer uma média, 17 jogos, sofreu 20 gols, é mais de um gol por jogo. Mas olha, tá fazendo gol demais. 31.
O ataque começou a se pagar. Nesse recorte que o Eugênio propôs, acho que o vice seria o Vitória, que dos últimos 7 jogos perdeu só o do Corinthians, né? O vice seria o Vitória? Eu acho que é um prato cheio para a torcida do Bahia. Para a torcida do Bahia. Não foi minha intenção provocá-los, pessoal do Colossal. Mas mais do que isso, a cabeça voltou para o lugar, né, gente? Porque em qualquer outro momento da campanha que tomasse 2 gols do Bolaço daquele jogo, daquele jeito, o jogo tinha ido para o espaço. E o Corinthians continuou a toada, foi senhor de si, continuou atacando muito, a presença de qualidade desses jogadores na frente. E no segundo tempo, né, o Corinthians já tinha começado a reagir, e aí o Ramon, ele tira o Ranieri para botar o Thales Magno e jogar o time ainda mais ao ataque, né? Insistiu muito por essa vitória, queria a vitória mesmo, né? Que foi fundamental, porque agora o Corinthians depende de si para ir para a Libertadores, um passo da Libertadores, que na verdade são 2. Primeiro tem que ganhar do Bahia, porque aí ganha a tranquilidade de poder empatar com o Grêmio em Porto Alegre. Porque se não ganhar do Bahia, o Bahia joga, assim, né, nessa visão do mata-mata, o Bahia joga pelo empate contra o Corinthians, porque o Bahia fecha contra o Atlético Goianiense. O Bahia deve fazer o serviço contra o Atlético Goianiense. Então o próximo jogo é mais uma decisão para o Corinthians. O Corinthians depende só de si? Sim, mas teria que ganhar do Bahia em casa e ganhar do Grêmio em Porto Alegre. Cadê os corneteiros que estavam pedindo a cabeça do Ramon Dias? Então, o professor falou aí que o Corinthians ele tem obrigação de ganhar do Bahia. Eu acho que sim, mas para a questão da tabela, não é uma coisa tão drástica assim, não é tão preocupante se não vencer o Bahia, se por exemplo empatar. Por quê? Porque o Corinthians está disputando a vaga com o Cruzeiro e com o Bahia. Se empatar, o Corinthians hoje está com 50 pontos, vai para 51. O Cruzeiro vai pegar quem na próxima rodada? O Cruzeiro na próxima rodada pega o Palmeiras, tá? Então, o Palmeiras brigando por título. Então, a chance do Cruzeiro ganhar esse jogo é pouca, né? E o Cruzeiro de Diniz não tá ganhando de ninguém. Beleza. Não, vamos supor que seja um empate, Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro vai chegar a 50 pontos. Se o Corinthians empatar com o Bahia, o Corinthians vai a 51. E depois, o Cruzeiro pega o Juventude. Juventude que tá com 42 pontos hoje. E na última rodada, o Cruzeiro pega o Juventude. Juventude provavelmente ainda vai estar ali brigando para não cair, né? Dependendo da situação. E é lá em Caxias o jogo. Então é um jogo muito difícil pro time do Cruzeiro que não tá ganhando de ninguém. Então assim, tem um cenário onde o Corinthians se classifica para Libertadores mesmo perdendo os 2 jogos, tá? Mesmo perdendo ou empatando os 2 jogos ou fazendo apenas 1 ponto, porque o Cruzeiro não é garantia de que o Cruzeiro vai ganhar os 2 jogos, né? São 2 jogos bem difíceis pro Cruzeiro. Então acho que tá bem encaminhado. Se o Corinthians ganhar do Bahia, então acho que já tá praticamente garante a vaga para Libertadores. Esse técnico não serve, não sabe nada, não sabe substituir, não sabe escalar. Faz tempo que eu não ouço nada dessa gente. Sumiram? Estão escondidos onde? Nas profundezas de Itaquera, do Parque São Jorge, da Zona Leste? Onde estão? Onde vivem? Vê se eu Onde chamou, se escondem? Cadê? O fato, Abel, é o seguinte. O time começou a ganhar. Você, como um apresentador atento, sempre ligado no que tem acontecido, você há de se recordar. Diga. Do que eu vinha falando aqui semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, que o Corinthians precisava focar no Campeonato Brasileiro. Que as competições paralelas, a zona de influência das competições paralelas, ela estava atrapalhando. O Corinthians estava em 2 até pouquíssimo tempo atrás. Então que bom que o Garro não passou aquela bola. Eu acho que assim, se ele tivesse saído de uma delas, facilitaria. O professor não esquece isso. Ele estava em 2, ele foi até a semifinal da Copa do Brasil e a semifinal da Sul-Americana. Isso dividiu muito as atenções do Corinthians. Não só as atenções, como os jogadores. Porque o Ramon tinha que equilibrar, então ele nunca botava o time 100%. Ele poupava 1, 2 aqui, 3, 4 ali, e ele ia tentando ali ajustar do jeito que dava. Eu acho que ali houve um erro. Os corneteiros como estavam? Pedindo o quê? A cabeça dele, porque o time não rendia. Sumiram, hein? O time oscilava muito. Ganhava uma, perdia, empatava, ganhava, perdia. O time oscilava muito. Eu acho que o planejamento deveria ter sido diferente. Por exemplo, o Sul-Americana. Isso já foi feito por vários clubes, inclusive pelo Corinthians com o Luxemburgo. Bota lá o time reserva. Bota a garotada
a garotada entrar, aparecer. No passado revelou jogadores dessa forma. Só que a garotada também ia fazendo o time sobreviver nas Copas, daqui a pouco estava na semifinal. Tudo bem, mas que continuasse com a garotada na semifinal, beleza, vai. Não mexeria no time do brasileiro. O time do brasileiro deveria ser prioridade, porque o Corinthians até então lutava contra o rebaixamento. O Corinthians estava há pouco tempo dentro da zona de rebaixamento. E a arrancada se dá justamente quando ele é eliminado das duas competições. Ali o time dispara. Você me permite mais uma pergunta, Eugênio? Cadê os corneteiros que falaram que o Garro não serve, que o Garro é jogador de joguinho? Não sei quem são esses caras. É o cara mais regular da temporada do Corinthians. Garro é jogador de joguinho, ele tem 2 derbys para contar já com atuação decisiva. Como é que é jogador de joguinho? Eu não conheço essas pessoas, eu acho que o Garro foi o jogador, repito o que disse mais cedo no programa, o Garro foi o jogador mais regular ao longo da temporada no Corinthians. Exato. Desde o Campeonato Paulista, a gente já entendia o que o Garro estava dando para o time. É que por muitas vezes havia escalações equivocadas do Corinthians. Botavam ele numa posição que não era exatamente a melhor, que ele rende jogando centralizado por trás dos atacantes. Foi ali que ele começou a crescer ainda mais de produção. Mas ele com o Coronado, tentaram várias vezes, não dá certo. Porque o Corinthians perde combatividade no meio de campo. Mas até por isso eu acho que ele é o principal jogador da temporada. Sim, é lógico que a gente vai falar do Memphis, chegou, os gols que ele teve impacto, o Hugo a mesma coisa com a tarefa. Yuri Alberto, a temporada mais artilheira da carreira, inclusive podendo ser artilheiro do Brasil e do Brasileirão. Mas por conta dessa regularidade, é o cara que desde o Paulista, fazendo gol contra o Palmeiras, como foi aquele empate dramático para o Corinthians, é o grande nome. O que eu acho também é importante destacar dessa evolução do Corinthians agora é como esse time foi montado no meio da temporada. A gente olha hoje agora o time titular, Hugo Souza, André Ramalho, Martínez, Carrilho, tudo gente que veio durante a temporada. Então, assim, teve o processo, e aí acho que é de se valorizar o trabalho do Ramon, porque é um time que foi ganhando uma identidade ao longo da temporada. No primeiro momento, até o Eugênio falou da substituição do Thales Magno no Ranieri. Era impensável isso no começo da passagem dele, porque vamos estabelecer ali lá atrás um time mais sólido, mais consistente. Mudou isso, né? E ele consegue... Hoje o time lançado é o ataque. Hoje a conversa é outra, porque ele teve condição de criar um estabelecer... Não tá certo? Recebeu peças... A defesa continua falha, hein? Mas o que eu quero dizer é que é difícil, por exemplo, ainda que ele tenha recebido bem mais peças aqui no Corinthians do que no Vasco. Mas ele teve essa dificuldade de virar a chavinha do Vasco, de ser um time mais propositivo. No início da temporada tentou fazer isso, mas não deu certo. Mas agora no Corinthians ele conseguiu ir mesmo sem ter pré-temporada. Então isso também é um fator para se destacar. Ele conseguiu organizar o time para ser mais consistente e hoje é uma equipe que propõe jogo, independentemente de quem esteja enfrentando. A evolução foi muito sólida. Lógico que tem que destacar as individualidades, mas o coletivo do Corinthians é muito forte. Você fala da evolução do Breno Bidon, é um garoto que está terminando muito bem a temporada. O Carrilho, quando chegou nesse novo posicionamento da carreira dele, também foi importante. Então, lógico que a gente está falando do Yuri Alberto, do Memphis Depay, do Garro, mas acho que esses caras também estão muito bem, porque o coletivo permite outros que cresceram, né? Pouco valorizados, mas que têm sido jogadores importantes, os laterais, né? Concordo plenamente. Mateuzinho e Bidu, os dois cresceram. Se não são os melhores laterais do Brasil, mas evoluíram bem. Estão dando um suporte bom pro time. Verdade. Porque o jeito do time jogar também favorece as características deles. O Bidon deixou de precisar ser volante-volante. Então, ele pode mostrar mais o que ele sabe jogar. O Yuri Alberto não precisa mais ser aquele cara que joga de costas fazendo pivô, aquelas coisas que ele não sabe fazer. A potencialidade dele está sendo mais bem explorada. E os dois laterais também, do jeito que o time joga hoje, eles têm mais confiança para ir. Principalmente o Bidu. O Bidu é um jogador com potencial na frente, atrás não. Mas até também não está comprometendo atrás. Ele tem qualidades que ele sempre teve, né? O Bidu chegou a ser defenestrado como alguém que não era incapaz de dominar uma bola. Não é verdade. Esse não foi o primeiro belo gol que ele faz, apoiando. Ele tem essa potencialidade que agora está podendo ser explorada, né? O time com essa cabeça, com esse astral, com esse jeito que está jogando hoje, também favorece que os jogadores mostrem aquilo que eles têm de melhor. Vamos falar do Cruzeiro que empatou ontem com o Bragantino. Diga. Isso aí, rapaziada, é isso aí. E aí? O que vocês acham? Vocês concordam? Bidu aí foi... Cara, jogou demais contra o Criciúma. O Mateuzinho vem jogando bem, o time como um todo vem jogando bem, né, cara? Garro praticamente todo jogo joga bem. Teve uma má fase ali de uns 3, 4 jogos, mas voltou a jogar muito bem.
o ataque do Corinthians funcionando bem, cara. E é isso, é buscar a vaga na Libertadores, né, para ano que vem a gente ter um planejamento completo aí com Copa do Brasil, Libertadores, e é o que eu falei, tá muito perto, cara. É só vocês darem uma olhada na tabela que vocês vão entender que o Cruzeiro tem jogos muito difíceis, se o Cruzeiro conseguir fazer 4 pontos é muito, né, e isso favorece o Corinthians vai ter uma certa folga aí para poder se classificar para Libertadores. Se ganhar do Bahia, na minha opinião, já tá praticamente classificado, que o Cruzeiro não vai conseguir fazer 6 pontos. Tá, não vai conseguir fazer 6 pontos e o Corinthians vai estar praticamente classificado para Libertadores. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal aí, ó, notícia do Corinthians praticamente todo dia. Tô tentando fazer todo dia aí noticiário do Coringão para manter a Fiel sempre atualizada aí, ó, trazendo os melhores noticiários do dia. Beleza? É isso aí, Fiel, tamo junto. Se inscreve no canal aí, deixa o like, comenta e vai Corinthians!